Você já se perguntou o que acontece com a mente humana quando ela é privada do sono? Não por uma noite, não por duas, mas por semanas. O cérebro começa a se fragmentar, a realidade se desintegra e algo, ou alguém, pode emergir do vazio insondável da consciência. O laboratório ficava escondido no subsolo de uma instalação abandonada, sem registros oficiais, sem testemunhas. Apenas os cientistas e suas cobaias. 6 voluntários foram escolhidos para um experimento que prometia revolucionar a ciência do sono. O objetivo era simples: mantê-los acordados por tempo indeterminado com o auxílio de uma substância experimental, observando os efeitos diretos na mente e no corpo. O que começou como uma experiência científica rapidamente se tornou um pesadelo indescritível. No terceiro dia, os participantes riam de piadas inexistentes, falando sozinhos em tons sussurrantes. No quinto, começaram a arrancar pedaços da própria pele, alegando que algo rastejava dentro deles. No décimo, a coisa já não podia mais ser chamada de humana. Os cientistas observavam horrorizados, mas continuavam registrando os eventos. Cada segundo que passava os arrastava mais fundo para um território desconhecido, um abismo de horror que nem mesmo suas mentes mais racionais poderiam prever. O último registro em vídeo do experimento capturou um momento impossível de ser explicado. Uma das cobaias, de costas para a câmera, sussurrou algo incompreensível antes de virar lentamente o rosto para trás. Mas não o corpo. Seus olhos estavam escuros como o vazio do espaço. E então, com um sorriso rasgado e impossível, ele murmurou: "Ele está acordado agora e nunca mais voltará a dormir." O projeto era conhecido apenas por seu código S13. Oficialmente, nunca existiu. Nenhum documento, nenhum relatório público, nada. Apenas rumores que circulavam nos corredores do Departamento de Pesquisa Psiconeurológica, sussurrados entre aqueles que sabiam demais para perguntar, mas temiam saber o suficiente para desaparecer. O laboratório ficava no subterrâneo de uma instalação militar desativada. Um lugar onde o tempo parecia ter parado, corredores de concreto rachado, luzes fluorescentes piscando, cheiro de mofo e produtos químicos impregnando o ar. Era um ambiente opressivo, sem janelas, sem acesso ao mundo exterior. O único som constante era o zumbido dos monitores e o murmúrio ininterrupto das cobaias dentro da câmara selada. Os 6 voluntários foram selecionados criteriosamente. Todos tinham perfis psicológicos estáveis, sem histórico de distúrbios mentais. 3 homens e 3 mulheres, idades entre 25 e 40 anos, todos saudáveis, atléticos. O objetivo era claro: testar os limites da privação de sono, utilizando um gás experimental projetado para manter o cérebro em estado de vigília permanente. Dr. Victor Lenz liderava a pesquisa, um homem de feições austeras e olhos fundos, que mal piscavam diante dos monitores. Ele acreditava que estava à beira de uma descoberta revolucionária, algo que poderia redefinir a neurociência moderna. Ao seu lado, a doutora Helena Murrow, especialista em neurofisiologia, e o Dr. Elias Krohn, psiquiatra e especialista em sono REM. Nenhum deles sabia o que estavam prestes a desencadear. A câmara de contenção era uma sala estéril, paredes de aço reforçado, sem janelas, apenas uma porta trancada eletronicamente.
e uma pequena abertura de vidro blindado para observação. Câmeras capturavam cada movimento, cada respiração. Os voluntários tinham camas, uma pequena mesa e um banheiro. Não havia relógios. Eles não sabiam quanto tempo se passava. No início, tudo parecia normal. As primeiras 24 horas transcorreram sem incidentes. Eles conversavam, liam livros, riam. No segundo dia, começaram a ficar irritadiços, inquietos. Pequenas alucinações visuais foram registradas no terceiro dia, sombras no canto dos olhos, murmúrios sussurrados onde deveria haver silêncio. Ainda assim, ninguém demonstrava sinais de pânico. No quinto dia, começaram a sussurrar entre si, algo sobre ele estar vindo. Os cientistas, intrigados, perguntavam quem era ele, mas as respostas eram sempre vagas. Um amigo imaginário, um visitante, um observador nas sombras. Foi na 7ª noite que o primeiro episódio de violência aconteceu. Sem qualquer provocação aparente, um dos voluntários, um homem chamado Daniel Reeves, começou a arranhar o próprio rosto até sangrar. Seus olhos estavam arregalados, injetados de vermelho. Sua boca tremia como se quisesse gritar, mas não conseguia. Ele murmurava repetidamente: "Ele está nos observando. Ele está tão perto, tão perto." As gravações mostraram que, naquela noite, todos os 6 voluntários acordaram exatamente no mesmo segundo, no escuro, sem que nenhum som externo os despertasse. Algo os havia chamado. Os cientistas observavam, registravam, tomavam notas, mas não perceberam que naquele momento já era tarde demais. Na 8ª noite, os sussurros se intensificaram. Agora, não eram apenas entre os voluntários. As gravações de áudio capturavam sons que não deveriam estar ali. Vozes baixas, ríspidas, palavras em um idioma desconhecido que nem mesmo a equipe de pesquisa conseguia identificar. Elas vinham das sombras da sala, dos cantos onde nenhuma câmera podia alcançar. As expressões dos voluntários mudaram. Eles pararam de se reconhecer. Olhavam uns para os outros como se fossem estranhos. Seus olhos pareciam cada vez mais fundos, a pele mais pálida, como se algo dentro deles estivesse sendo drenado. Um deles, uma mulher chamada Livia Sokolov, começou a murmurar incessantemente para a parede, como se houvesse alguém ali ouvindo. Quando questionada, apenas sorria e sussurrava: "Ele está aqui. Ele está dentro de nós agora." O comportamento errático se agravou. Alucinações coletivas começaram a ocorrer. Todos os voluntários, simultaneamente, descreveram um homem parado no canto escuro da sala. Mas não havia ninguém ali. Os cientistas checavam as câmeras e nada aparecia. Mas ainda assim, os 6 apontavam para o mesmo lugar, com a mesma expressão de terror absoluto. Na 9ª noite, um dos monitores cardíacos captou algo impossível. Um 7º batimento, como se houvesse outro coração batendo dentro da câmara. Foi quando os alarmes começaram a soar. As portas da câmara se trancaram sozinhas. Luzes piscavam. Os monitores começaram a falhar, exibindo estática e fragmentos de imagens distorcidas. O som captado pelos microfones se tornou uma cacofonia de vozes sobrepostas, gritos abafados, risos distorcidos. Algo estava emergindo. No caos absoluto, os cientistas tentaram abrir a câmara, mas era tarde demais. Um por um, os voluntários começaram a rir, uma risada rouca, fragmentada.
Eles olharam para as câmeras e então, ao mesmo tempo, apontaram para algo atrás dos cientistas. O último registro do laboratório captou apenas uma frase, sussurrada por todas as bocas ao mesmo tempo. Agora, ele está acordado em vocês. A gravação se encerra com um grito. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,